o dia que eu peguei um barco clandestino em Nova York. Eu resolvi contar essa história aqui porque eu acho que a gente que trabalha com viagens, que tem essa necessidade, essa vontade de viajar muito, passa por diversas situações no mundo inteiro. Então eu vou contar para vocês como aconteceu essa história do barco clandestino em Nova York. No ano passado, em 2023, eu do absolutamente nada, encontrei uma passagem muito barata para sair da minha cidade e ir até Miami. Eram aproximadamente 17 mil milhas, era menos que 17 um pouquinho, por trecho, para ir e 17 para voltar, com uma escala na ida em Lima, no Peru. E aí eu chamei minha mãe para fazer a viagem, ela não podia na época, meu esposo também não podia fazer a viagem naquela época. E aí eu falei, tudo bem, eu vou sozinha. No dia que eu decidi ir sozinha, eu me encontrei com uma amiga, uma grande amiga que fazia várias viagens comigo, normal, só nós duas, e perguntei se ela não queria ir para Miami comigo. E ela animou, assim, quase que de imediato. Eu falei, então vamos comprar a passagem, porque tá muito barata e é com milhas. E compramos a passagem. Como ela já conhecia Miami, eu também já tinha ido algumas vezes em Miami, nós pensamos, vamos ver quanto custa uma passagem para Nova York. E com 10 mil milhas a gente conseguia fazer o trecho Miami-Nova York. E resolvemos então ir para Nova York. Compramos a passagem de ida com uma conexão bem longa em Lima, de 14 horas, porque era a ideia da gente passar em Lima, conhecer a cidade, ver os pontos turísticos, ia conhecer mais um país e depois a gente ia para Miami. Fizemos isso, Lima foi muito bacana, adoramos. Inclusive tem um trânsito muito caótico, a gente chegou em cima da hora para pegar o voo para Miami, então se você tem vontade de ir a Lima, considere essa questão do trânsito, é realmente caótico, é uma loucura o trânsito lá. Mas enfim, deu tudo certo, chegamos em Miami, passamos um dia em Miami, dormimos lá. Eu fiz essa viagem com apenas $300, era tudo que eu tinha no bolso. Seriam 6 dias de viagem e eu tava levando só $300. Mas eu imaginei, para comer e beber, 6 dias, $300 é mais do que suficiente, não teriam passeios. Então falei, vamos com os $300 que é o que eu tenho, não podia perder a oportunidade de fazer uma viagem com tão poucas milhas, inclusive fiz a reserva dos hotéis também com milhas, então eu não paguei passagem, não paguei hospedagem, mas tinha $300, eu falei, vamos para Nova York. Curtimos Miami o máximo que a gente pôde, não tinha essa história de café da manhã em hotel, até porque ia ficar caro. No dia de ir para Nova York, a gente foi bem cedinho, nós chegamos cedo em Nova York e do aeroporto descemos no JFK, que é um aeroporto bem distante de Manhattan, mas fizemos todo o trajeto de metrô e de ônibus. Gastamos exatamente 1 hora, que é o mesmo tempo que a pessoa faz de carro, enquanto que de carro são $100 para fazer esse trecho do aeroporto até Manhattan, nós gastamos $8 para fazer todo esse trecho. Então, ótimo, super economia, né? Chegamos no hotel e aí eu fiz uma programação, como essa grande amiga minha não conhecia Nova York, a gente fez uma programação para que ela conhecesse todos os pontos turísticos de Nova York em 3 dias. E aí começamos a andar. Ela foi reclamando o tempo inteiro porque não aguentava andar o tanto que eu fazia ela andar. Mas no final das contas eu sei que ela amou muito porque ela me falou isso, mas andou feito louca. Tudo bem, fomos na Times Square, fomos no Summit, que é aquele edifício que tem aquelas bolas prateadas lindas, fomos na Quinta Avenida, passamos pelo Empire State, Brooklyn Bridge, fomos no Memorial de 11 de setembro, no Central Park, na loja da Apple lá do Central Park, que é super linda, tem uma entrada que parece uma pirâmide de vidro e as fotos ficaram maravilhosas, tiramos muita foto no Central Park. Por fim, nós fomos naquele Charging Bull, né, que é aquele touro que tem ali em Nova York, que reza a lenda que se você pegar nas partes íntimas desse touro, você fica milionário. Ainda não funcionou para mim, mas eu nunca perco as esperanças, tá? Eu não desisto nunca. Quem sabe ainda tá em tempo, porque eu fui lá e peguei nas partes íntimas do touro. E óbvio que a minha grande amiga também fez. Nós ficamos 1 hora e meia na fila para poder pegar nas partes íntimas do touro, com direito a só 2 minutos de foto. Então, 2 minutos para ela fazendo pose, 2 minutos para mim fazendo pose lá, pegando tudo direitinho, tiramos um monte de fotos. E ainda tô na expectativa de ficar milionária. Nunca é tarde, né? Enfim, saímos de lá
e descemos a rua e tinha lá uma placa para você comprar ingressos para pegar um barco e visitar. Você pega um barco, vai pelo mar afora e passa próximo da Estátua da Liberdade. E muitas plaquinhas, né, falando assim, só compre ingressos para fazer o passeio de barco nos lugares oficiais, na bilheteria oficial, nunca compre os clandestinos. Nós fomos olhar, o preço eram US$ 70 para poder fazer esse passeio de mais ou menos 1 hora. E concluímos o seguinte, meu dinheiro não ia dar para isso, já estava quase nos últimos dias da viagem, já não teria como gastar US$ 70 para fazer esse passeio. Então, ela entendeu, era o sonho dela ver a Estátua da Liberdade, mas a gente concluiu que realmente não ia ter como fazer isso em função do preço. E conclusão, saímos andando para poder pegar um metrô e voltar para o nosso hotel. Isso já era mais ou menos umas 4 horas da tarde, estava muito frio em Nova York, era mês de novembro. E de repente vem um senhor e começa a me cutucar, né? E tá me cutucando. E eu, o que que é isso? Esse moço me cutucando? Aí ele veio me oferecer um passeio de barco. Eu falei, não, tá cheio de placa falando para não pegar barco clandestino, né? Ele, não, mas esse passeio é muito legal. Você vai ver um monte de pontos turísticos de Nova York pelo barco. Tem que pegar um ônibusinho, mas esse ônibusinho já tá incluído no preço. É daqui até um porto, meio que marina, pier. E chega lá, você embarca e ainda tem direito a vinho, de graça, tudo incluído no preço. Eu falei, não, isso tem alguma coisa errada, né? Isso não vai funcionar. Aí ela, Lu, olha direito como que é. Aí eu perguntei pra ele quanto era. Ele falou US$ 40. Eu falei, não, pra mim US$ 40 ainda tava apertado. Era o resto do dinheiro quase que eu tinha, né? Aí eu falei, não, pra mim não dá, tá muito caro. Ele, não, eu faço por 25. Eu falei, meu Deus, claro que isso não vai dar certo. US$ 25 com direito a um ônibus que vai me levar para o porto, 1 hora de passeio de barco para ver todos os pontos turísticos de Nova York, inclusive a Estátua da Liberdade, e depois ele ainda levava a gente de ônibus lá na Times Square, se a gente quisesse. O nosso hotel era mais ou menos próximo. Aí eu falei, não, isso não vai ser legal. Ela insistiu. Eu falei, é clandestino. Ela, a gente tenta, a gente arrisca, vamos ver o que dá. Pagamos, entramos no ônibus. 40 minutos dentro do ônibus até a gente chegar naquilo que eles chamavam de porto. Não era porto, era um espaço com um restaurante dentro e um banheiro e uma parte de fora lá onde que você passava para poder pegar o barco. Aí resolvemos comprar uma água naquele restaurante porque tinha que esperar, sabe-se lá quanto tempo, para poder pegar o barco. Fomos comprar uma água, nos deparamos com um senhor que estava lá comemorando e gritando, falando, eu ganhei na loteria. Gente, foi muito engraçado. O cara falando pro pessoal do restaurante. E de repente ele resolveu, vou pagar um vinho para todo mundo que está aqui, vou dar $2.000 de gorjeta para os garçons, para os atendentes, nem eram garçons, porque era tipo uma lanchonete, para os atendentes. Pois não é que ele deu $2.000 de gorjeta para os atendentes, uma taça de vinho para mim, uma taça de vinho para minha amiga, e comemorando lá, nós fomos esperar o barco. De repente o pessoal começou a sair, algumas pessoas, e fizeram uma fila para entrar no barco. Fomos eu e a minha amiga entrar no barco. Entramos no barco, era um barco de 2 andares, nós fomos para a parte de cima, um frio, porque isso já era umas 5 e pouca da tarde, um frio terrível, um vento gelado. A gente foi cobrindo a cara, assim, com aquelas encharpes que a gente estava, para tentar aguentar o frio lá em cima. E não é que tinha mesmo vinho grátis dentro do barco, né? Eles davam um copinho de plástico no andar de baixo, você ia lá, pedia um vinhozinho e subia. Como a minha amiga não falava inglês, fiquei eu responsável por descer e pegar o vinhozinho de vez em quando pra gente. Era só um tiquinho de vinho, com certeza não devia ser nada bom, mas estava ok, pelo menos o vinho esquentava a gente um pouco. Aí tá lá o barco passeando no mar e a gente via todos os pontos turísticos, tinha um cara que falava no microfone, ia falando, aqui é tal prédio, ali é tal prédio, passamos pela Brooklyn Bridge de novo, lindo à noite, muito iluminada, e a gente estava super feliz, teve até pedido de casamento dentro do barco, gente, foi super emocionante, as pessoas choravam, aplaudiam, e de repente, todo mundo sentadinho, olhando os pontos turísticos, vem o cara do microfone e fala, temos um problema.
Eu falei para ela na hora. Eu te disse que isso ia ser uma furada, que isso não ia dar certo. Aí já olhamos uma para outra, pensamos, vai entrar pirata aqui dentro do barco, né? E lá vai meus últimos centavos em dólar embora. E o pior, né? Meu celular. Pensei na mesma hora, meu celular vai embora. O cara manda a gente levantar e eu já tremendo de medo. Ele fala assim: vire para sua esquerda. Na hora que a gente virou para a esquerda, a gente se deparou com uma das imagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Era a Estátua da Liberdade, à noite, toda iluminada. A gente não acreditava naquilo. Eu já estava imaginando que não ia ver estátua mais, porque já estava quase na hora da gente voltar. Eu nunca na minha vida consegui esquecer daquele momento. A gente olhou uma para a outra e a gente chorou. E foi um momento eternizado para mim. Primeiro, essa minha amiga não está mais aqui entre a gente. Há pouco tempo atrás, ela se foi, ela partiu. E eu só penso o seguinte: aquele momento que eu vivi com ela foi um dos melhores momentos da minha vida. E eu quis compartilhar isso aqui com vocês, porque quando a gente fala de viagem, às vezes as pessoas pensam assim, é férias, vou viajar, vou curtir. Gente, viagem não é só isso. Viagem é como a gente eternizar determinados momentos com determinadas pessoas que são eternos. Eu nunca na minha vida vou esquecer daquele momento. Toda a nossa viagem foi linda, foi maravilhosa. Foi a última viagem que a gente fez juntas. Mas não é só a viagem. Foram aqueles momentos. Aquele 20, 30 segundos que a gente olhou uma para outra, que a gente chorou e que a gente fez um vídeo que ficou péssimo, todo tremido, porque a gente tremia, porque estava frio, porque o barco balançava e não dava nem para ver a estátua direito, com nós duas assim, fazendo o vídeo, mostrando a carinha da gente. Mas eu tirei uma foto da estátua e é uma foto que eu guardo e que vou guardar para sempre, e ela é a lembrança minha e da minha grande amiga, que eu vou amar pro resto da minha vida, mesmo que ela não esteja mais aqui. E eu quis compartilhar esse momento com vocês, porque eu acho que é importante passar o que é uma viagem para mim, que talvez seja em algum momento uma viagem para vocês. Estar com as pessoas que a gente mais ama, nos lugares que a gente não conhece, ou mesmo que a gente já tenha ido centenas de vezes, mas que são momentos eternos. São memórias que vão ficar na vida da gente pro resto da vida, mesmo que seja em um barco clandestino.